Justiça na Manhã. Entrevista. O melhor da informação no seu rádio. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2013. Eu sou Larissa Mantovan e estamos começando o programa Justiça na Manhã Entrevista. Hoje vamos falar sobre a pirataria. Pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular revela que no último ano, 56% dos brasileiros, o equivalente a 61 milhões de pessoas, consumiram produtos pirateados. A venda e compra desse tipo de mercadoria é considerada crime. Saiba o que diz a legislação sobre a violação ao direito de propriedade intelectual e quais são as penas previstas. Além disso, você vai conhecer as ações de combate à pirataria em âmbito local, desenvolvidas pela Secretaria da Ordem Pública e Social do DF. Só neste ano, mais de 669 mil produtos foram apreendidos e 100 pessoas foram presas. Vamos também ouvir o diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele fala sobre os impactos da pirataria no setor industrial e quais estratégias têm sido desenvolvidas para combater o crime. E tudo isso você confere no Justiça na Manhã Entrevista, no ar a partir de agora. Lembrando que você também acompanha o programa Justiça na Manhã Entrevista pela internet, no endereço www.radiojustiça.jus.br e participa pelo Twitter, acessando twitter.com/radiojustiça. Além de sintonizar no rádio em 104,7 FM e pela internet, é possível ouvir a Rádio Justiça via satélite em várias partes do mundo. As especificações são Star One C2, frequência de descida 3.674 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350. E se quiser mandar um e-mail para a gente, basta enviar para o endereço radiojustiça@stf.jus.br. Participe da nossa programação. A gente abre o programa de hoje com uma entrevista de Juliana Costa. Entenda mais sobre o direito de propriedade intelectual. Eu converso agora com o advogado especialista em propriedade intelectual André Zonaro de Aqueta sobre as leis que tratam da violação da propriedade intelectual. Doutor André, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça. Olá, Juliane. Mais uma vez é um prazer muito grande participar do programa na Rádio Justiça. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o direito de propriedade industrial e intelectual. Propriedade intelectual, de uma forma bastante abrangente, trata de todos os direitos relacionados às criações humanas. Propriedade intelectual, então, poderia-se dizer que é o gênero, e existem duas espécies de propriedade intelectual. Aquela que é denominada propriedade industrial, que é toda aquela criação do espírito humano que tem algum tipo de aplicação em grande escala, em escala industrial. São, por exemplo, as marcas, as patentes, os desenhos industriais e também um princípio muito importante que é o da repressão à concorrência desleal. A segunda parte, a segunda espécie de propriedade intelectual diz respeito aos direitos autorais. Então, é toda forma de criação, toda obra literária, artística ou científica e, mais especificamente no Brasil, o direito autoral também protege os programas de computador, os softwares, e também as bases de dados. As leis mais importantes relacionadas à propriedade intelectual hoje no Brasil são a própria Lei de Propriedade Industrial, que é de 1996, a Lei de Direitos Autorais, 9.610 e 98, e a Lei 9.609, também de 1998, que trata da proteção aos programas de computador. Essas são as leis que tratam sobre pirataria? A pirataria é um fenômeno complexo e que, na sua prática, envolve não só infrações de ordem tributária, pela sonegação de impostos, contrabando, descaminho, mas essencialmente estão vinculadas à violação de direitos de propriedade intelectual. Então, tanto a Lei de Propriedade Industrial quanto a Lei de Proteção ao Programa de Computador e a Lei de Direitos Autorais prevê que as infrações a essas leis no Brasil caracterizam, em primeiro lugar, crime, e também os mesmos atos podem ser
considerados como ilícitos civis. Só para exemplificar, por exemplo, quem adquire e utiliza um programa de computador sem licença, essa prática é caracterizada como crime e, portanto, fica sujeita a penas de detenção, conforme prevê a lei, e também a reparação no âmbito cível, ou seja, a própria indenização pela utilização não autorizada de programas de computador. Vale dizer, Juliana, que essas leis, as 3 leis, tanto de propriedade industrial, direito autoral e programa de computador, elas tiveram origem nas tratativas em âmbito internacional, do qual o Brasil participou em 1994, no âmbito da OMC. A partir de então, o Brasil assumiu o compromisso de criar leis no âmbito interno que garantissem um padrão mínimo de proteção aos direitos de propriedade intelectual. À época se chamou do Acordo TRIPS. A partir do compromisso assumido pelo Brasil, então em 1996 é editada a primeira delas, a Lei da Propriedade Industrial, e depois nos anos subsequentes a Lei de Direito Autoral e a Lei de Proteção aos Programas de Computador. Bastante objetivamente falando, essas 3 leis sim tratam de condutas específicas envolvidas nos crimes ou na prática de pirataria. Certo, doutor André, o senhor já até destacou um pouquinho, mas para ficar claro, quais são as penas previstas para quem comete esse crime de pirataria, né? Até para quem vende mercadorias piratas, qual que seria a pena? Atualmente, as penas previstas na Lei da Propriedade Industrial para os crimes relacionados à pirataria é de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Vale um comentário bastante importante de que essas penas cominadas para, por exemplo, uso não autorizado de marca ou uso não autorizado de uma patente, elas são consideradas pelo direito penal como crimes de menor potencial ofensivo. A consequência prática da caracterização de crimes de menor potencial ofensivo, eu elencaria 3 principais consequências. A primeira delas é de que é possível, em tese, a utilização do rito ou do próprio âmbito dos juizados especiais criminais. A segunda consequência é de que existe a possibilidade da transação penal. E a terceira é a suspensão condicional do processo. Tudo isso porque as penas cominadas para esses crimes são consideradas de menor potencial ofensivo. E o que eu acho muito importante a consideração também e compartilhar com os ouvintes é que se temos discutido a importância da propriedade intelectual no Brasil, tanto é verdade que o Brasil, há 2 anos atrás, teve uma disputa com os Estados Unidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o caso que ficou conhecido como o caso do algodão, onde o governo norte-americano subsidiava os produtores de algodão nos Estados Unidos. Como consequência, o Brasil foi autorizado a aplicar retaliações em razão dos subsídios dados. E o governo brasileiro estudou a viabilidade de aplicar essas retaliações, que na verdade são restrições econômicas a produtos norte-americanos, com a suspensão de direitos de propriedade intelectual de empresas norte-americanas aqui no Brasil. Ao final das contas, acabou não sendo aplicada qualquer tipo de sanção em direitos de propriedade intelectual, mas a relevância é evidente por esse caso que eu lhe conto. Agora, há um descompasso, é certo, e já me lembro de um projeto de lei que tramita desde o ano de 1999 na Câmara dos Deputados para o aumento das penas dos crimes relacionados à infração de direitos de propriedade industrial. Esse descompasso que eu me referia diz respeito a como podemos considerar propriedade intelectual como direitos tão relevantes, até em âmbito internacional, e ao mesmo tempo termos penalidades consideradas muito, mas muito brandas, pelo menos no que diz respeito ao aspecto penal. Claro que ao lado do aspecto penal você tem todas as sanções de indenização e dos ilícitos civis. É bem necessário se dizer também, Juliana, que existem alguns projetos de lei em trâmite nas 2 casas que tratam de modificações na Lei de Propriedade Industrial e também na Lei de Direitos Autorais para o aumento dessas penas dos crimes relacionados à pirataria, fazendo com que
ao inverso do que acontece hoje, você não tenha mais possibilidade da transação penal, que você não tenha mais a possibilidade da suspensão do processo. Portanto, o aumento da pena, mais do que simplesmente poder representar uma sanção adequada à importância da violação dos direitos de propriedade intelectual, também deve guardar e guardará relação com uma punição efetiva àqueles que violam direitos de propriedade intelectual no Brasil. Certo. E, doutor André, quem compra esses produtos piratas também comete um crime? Infelizmente, diria, Juliana, que hoje a prática da aquisição de produtos que violem direitos de propriedade intelectual ainda não é tratado como crime por quem o adquire, mas não é tratado como infração a direitos de propriedade intelectual. Mas, ao mesmo tempo, existem outras infrações que são cometidas também por aqueles que adquirem produtos sem a necessária licença de direitos de propriedade intelectual. O exemplo disso por exemplo, a sonegação fiscal no momento em que se adquire o produto sem se exigir a nota fiscal de aquisição desses produtos. É muito importante ressaltar, Juliana, que independentemente da caracterização de crime, existem algumas hipóteses em que aqueles que adquirem os produtos objeto de violação de direitos de propriedade intelectual podem ser responsabilizados no âmbito civil, ainda que não haja responsabilização no âmbito penal. Então, por exemplo, uma empresa que adquire produtos que violem determinada patente e sabidamente os utilizam, tem uma vantagem competitiva em relação àquelas empresas que validamente adquirem produtos originários da empresa detentora de direitos de propriedade intelectual. Ainda que não se trate da prática comum de concorrência desleal, há atualmente o início de uma discussão para que também se caracterize como prática de concorrência desleal aquele concorrente que deixa de obter autorizações ou que, no desenvolvimento dos seus negócios, não adquiram e não utilizem direitos de propriedade intelectual devidamente autorizados ou licenciados. É inegável que há uma vantagem competitiva para quem utiliza produtos piratas quando comparados com aqueles com seus concorrentes que fizeram a correta utilização e aquisição de direitos de propriedade intelectual. Interessante mencionar que existem já alguns países e também alguns estados nos Estados Unidos que consideram esse tipo de atividade, a não utilização de direitos de propriedade intelectual devidamente autorizados ou licenciados, como uma forma de concorrência desleal e, portanto, passível das penas tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. E, doutor André, a legislação, ela é atual ou precisa de algumas reformas, né? A legislação sobre pirataria. Diria a você que a nossa lei de propriedade industrial já conta com quase 20 anos desde a sua edição. A maior parte dos dispositivos, nos que diz respeito à proteção dos direitos de propriedade industrial, encontram-se bem adequados e suficientes para a repressão aos crimes relacionados à pirataria. Mas é claro que o contexto social, o contexto econômico e até mesmo tecnológico evoluiu. Então, muitas coisas, ou alguns dispositivos que tratam do combate à pirataria, obrigatoriamente precisariam ser atualizados. Uma coisa muito importante de se dizer, a garantia, ou seja, a proteção aos direitos de propriedade industrial hoje no Brasil, ela é muito sólida e muito consistente. Acredito que a evolução necessária diga respeito muito mais às ferramentas para implementação dessa proteção nos dias atuais, do que propriamente a um novo nível, a um novo patamar de proteção aos direitos de propriedade intelectual no Brasil. Como exemplo, há um projeto de lei que trata e que diz que, diferentemente do que nós temos hoje, em casos de grandes apreensões de produtos pirata no âmbito criminal, o juiz pode determinar que apenas algumas unidades sejam periciadas, ou seja, ser uma perícia por amostragem, para a finalidade de se constatar a violação dos direitos de propriedade intelectual. Atualmente existem ainda algumas interpretações,
até por conta do nosso Código de Processo Penal já ser bastante antigo, de que todas as unidades dos produtos apreendidos deveriam ser obrigatoriamente periciados. Ora, é inviável, se nós imaginarmos que numa economia de escala existem milhões e milhões de produtos pirateados sendo comercializados, é absolutamente inviável se imaginar que todas as unidades, todos os exemplares sejam avaliados para fins de serem considerados como produtos contrafeitos. Uma atualização também diz respeito à possibilidade do juiz, uma vez constatada a contrafação, antecipadamente determinar a destruição de todos esses produtos. Claro que estamos tratando de casos onde não haja qualquer dúvida em relação aos produtos serem piratas e não serem produtos originais ou adquiridos legitimamente. Então são algumas medidas, diria assim, procedimentos e ferramentas que o legislador já procura atualizar a fim de dar efetividade ao processo ou aos procedimentos de combate à pirataria no Brasil. Certo. E, doutor André, existem políticas públicas voltadas para o combate à pirataria no Brasil? Eu diria a você, Juliana, que nós já temos, sim, políticas públicas voltadas ao combate à pirataria. E é importante dizer que essas políticas públicas, ou o próprio combate à pirataria, ela tem 3 pilares muito importantes. A educação, e diria a você que esse é um dos mais importantes, a prevenção e a repressão. Em termos de educação, existem já várias iniciativas em parceria dos governos federal e estadual com a iniciativa privada para a disseminação de seminários, eventos e até campanhas educativas, até para que todos saibam claramente quais são os efeitos e as consequências da aquisição e utilização de produtos piratas. Em termos de prevenção, a iniciativa privada ainda se mostra com iniciativas mais avançadas do que em relação a políticas públicas, e em relação à repressão, há sim políticas bastante definidas para o combate à pirataria. Basta dizer que já há alguns anos nós temos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é um órgão interministerial e que tem como finalidade precípua organizar ações, tanto de caráter governamental, mas também com a participação da sociedade civil e com a iniciativa privada, então de organizar ações tanto na esfera de educação, de prevenção, quanto de repressão. Mas o que eu consideraria ainda muito importante, Juliana, é a participação dos nossos ouvintes, a participação dos consumidores. Lembrando de uma lei econômica bastante antiga, que é aquela da oferta e da procura, é muitíssimo importante que todos tenham uma consciência exata e muito clara dos malefícios que a aquisição e utilização de produtos sem o devido pagamento de direitos de propriedade intelectual causam, não só diretamente àquele que produz e ao dono dos direitos de propriedade intelectual. Esse malefício ele se estende à própria economia do país, que por consequência gera menos empregos, tem menos postos de trabalho, você tem o não recolhimento dos tributos relacionados a esses bens que são adquiridos, esses produtos piratas que são adquiridos, e portanto você tem uma consequência em toda a cadeia produtiva bastante sensível. É verdade, temos que reconhecer que o combate à pirataria, se olharmos numa evolução de 10 anos, evoluiu muito, e os índices hoje aqui no Brasil já são bastante diferentes daqueles que tínhamos há uma década. Mas o combate à pirataria ele precisa ser constante. Então, eu costumo dizer que existem 3 esferas muito importantes de atuação. A dos consumidores, que é aquele que está no final da cadeia de consumo e precisa saber com clareza quais são as consequências. Existe também a iniciativa privada, que é aquela que tem que pensar o produto, colocar o produto à disposição do consumidor por preços justos e adequados. E existe uma terceira esfera extremamente importante, que eu diria que é do Poder Judiciário, que é aquele que tem a competência exclusiva para a interpretação e a correta aplicação da proteção aos direitos de propriedade intelectual que temos hoje no país. De nada adianta termos uma legislação seguramente avançada, de nada adianta
termos a iniciativa privada tomando ações relevantes na proteção de direitos de propriedade intelectual, se ao final das contas tivermos no final da relação de consumo aqueles que vão adquirir esses produtos que não estejam bem informados e, mais do que isso, não entendam o valor que existe por trás dos direitos de propriedade intelectual. E, doutor André, o registro de marcas é importante para evitar a pirataria? Sem dúvida, Juliano. O registro de marcas ele é bastante importante. O princípio hoje em vigor no Brasil é de que as marcas são protegidas a partir do momento do seu registro. Além disso, o registro ou o depósito dos pedidos de patente de desenhos industriais é extremamente relevante. Não só para aquele que desenvolveu algo novo. Ele é importante para a economia do país e é muito importante também para o próprio posicionamento do país no âmbito internacional. Infelizmente, ainda que os números já mostrem uma melhora bastante sensível, não faz parte da nossa cultura aqui no Brasil o depósito, o registro, a busca pela proteção de direitos de propriedade intelectual, especialmente aqueles relacionados com a aplicação industrial. Basta ver e se comparar o número de depósitos de pedidos de patente feito por brasileiros ou por empresas nacionais e por empresas estrangeiras que trazem os seus depósitos aqui para o Brasil. Então, é extremamente importante que todos conheçam as necessidades, os requerimentos e a obrigatoriedade do registro de suas marcas, de suas inovações perante o INPI, para que possam, no momento adequado, usufruir de todos os benefícios a partir da sua concessão. Então tá certo, eu conversei com o advogado especialista em propriedade intelectual André Zonaro de Iaqueta sobre as leis que tratam da violação sobre a propriedade intelectual. Doutor André Zonaro de Iaqueta, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Juliana, e incentivo a todos conheçam os direitos de propriedade intelectual. São 11 horas e 35 minutos. Você sintoniza a Rádio Justiça em 104,7 FM. Os impactos da pirataria no setor industrial. Este é o assunto da nossa entrevista com Márcio Costa de Menezes e Gonçalves. Ele que é advogado, diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, presidente do Instituto do Capital Intelectual e foi também secretário executivo do Conselho de Combate à Pirataria. Dr. Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, muito obrigada por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço essa oportunidade. E para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente como a pirataria tem afetado o setor industrial. Nós temos notado que desde a abertura dos portos, para os produtos importados que ocorreu no governo Collor, o Brasil acaba sendo alvo da chegada de toda uma sorte de produtos, que são produtos muitas vezes de qualidade e alguns outros produtos de má qualidade, de qualidade inferior. Quando se tem um incremento maior do comércio internacional, com a chegada de produtos estrangeiros no nosso país, nós ficamos vulneráveis também à chegada de produtos ditos piratas, produtos falsificados. Isso acaba afetando diretamente a produção industrial brasileira, uma vez que há um deslocamento da geração de empregos do território nacional brasileiro, muitas vezes para países do sudoeste asiático, onde nós estamos vivendo efetivamente nos últimos tempos no Brasil uma grande avalanche da desindustrialização. As nossas fábricas estão se fechando e o fluxo de movimentação comercial tem sido muito mais no sentido do Brasil exportar algumas commodities tradicionais e acabar importando os produtos acabados, fazendo com que o nosso parque industrial deixe de ter competitividade frente aos produtos, principalmente os produtos chineses, que tomam conta dos nossos mercados. Então o Brasil vive efetivamente com a entrada de produtos ilegais e com uma concorrência predatória, um surto de desindustrialização. As nossas indústrias estão se fechando e as indústrias estão sendo fortalecidas no território chinês. E o cidadão, ele também é afetado por essa desindustrialização do país? Sem dúvida alguma, se
perceber que a cada emprego que é perdido no país e gerado, por exemplo, num país do sudoeste asiático, nós já temos um prejuízo direto, né, à geração de empregos, a toda a condição de crescimento do nosso país também. Existem problemas também de ordem tributária, mas principalmente eu gostaria de deixar um alerta que esses produtos ilegais, principalmente os produtos falsificados, além de causar um dano tremendo, muito forte à empresa, ao setor legal, eles acabam por muitas vezes causando prejuízos, graves prejuízos à saúde e à segurança dos consumidores. Os produtos ditos falsificados, eles não são apenas CDs, DVDs, camisas, tênis, que por si só já seriam suficientes para se ter um combate efetivo. Mas hoje em dia se falsifica de tudo. Se falsifica de bisturi, a catéter, a medicamento, a peça de carro, a peça de avião, ou seja, escova de dente, sementes, ou seja, uma série de produtos que, além de trazer um prejuízo econômico ao nosso país, acabam por muitas vezes causando prejuízos incalculáveis aos consumidores que pensam estar levando vantagem, adquirindo um produto mais barato, mas que certamente em relação aos piratas trazem uma qualidade que podem colocar em risco a sua saúde. E quais são as estratégias da indústria para driblar, para conseguir se fortalecer no mercado e concorrer com esses produtos piratas? Sem dúvida alguma, esse ambiente de concorrência desleal fez com que a indústria se unisse, os diversos setores da economia, e buscasse os órgãos governamentais empenhados na fiscalização desses produtos irregulares que ingressam no país. Já há 6 anos, a Fiesp, juntamente com outras entidades, se reuniu com a Receita Federal e traçou um planejamento de diálogos com as autoridades aduaneiras para levar às autoridades aduaneiras quais são os problemas que cada setor da economia vem vivendo com essas práticas fraudulentas. Então, um dos pontos que realmente foi um passo muito importante foi a indústria se unir e ter essa interlocução com os agentes de fiscalização. Em Brasília, no Ministério da Justiça, também existe o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que vem também promovendo ações de integração junto a diversos entes do setor privado, da indústria que é afetada pela pirataria, no sentido de trazer ao consumidor uma consciência dos males que a pirataria traz a ele e ao nosso país. Então existem medidas ditas mais educativas que certamente servem para corrigir um rumo do consumo de produtos piratas, como também devem existir as medidas repressivas e aí sim as medidas econômicas para se enfrentar esse crime. Certo, estamos conversando com o advogado e diretor da Fiesp, Márcio Costa de Menezes e Gonçalves. Ele que também é presidente do Instituto do Capital Intelectual. Nós falamos sobre os impactos da pirataria no setor industrial. E bom, o senhor comentou algumas estratégias que vêm sendo desenvolvidas e mesmo assim a gente observa que ainda é grande o volume de mercadorias de produtos pirateados. Por que isso ainda acontece? As nossas fronteiras, elas são imensas, As nossas fronteiras, elas têm dimensões continentais. E é muito difícil se ter um controle na entrada desses produtos no nosso país. Quando você tem um trabalho mais forte junto aos portos, esses fraudadores eles mudam as suas rotas com uma rapidez impressionante e começam a trazer esses produtos pelas estradas, por conta dessas fronteiras que o país tem. E há que se falar efetivamente que os órgãos de fiscalização, como Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, têm um efetivo bem aquém do necessário para se ter um trabalho permanente de vigilância nas fronteiras. Se comparado a outros países, o número de fiscais por 1.000 quilômetros quadrados nas nossas fronteiras no Brasil, na verdade eles ficam muito, muito atrás de qualquer nível médio que seria necessário para se ter um controle efetivo. Então os fraudadores se aproveitam dessa dimensão e dessa falta de contingente humano para estar mais presente nos trabalhos de fiscalização, e é um trabalho que expõe a vida dos próprios policiais, que lá estão, então eles precisam estar também bastante amparados. Então o trabalho mais difícil é efetivamente esse, se conseguir uma coordenação de ações e mais auditores, mais policiais federais alocados nesses pontos problemáticos para se combater
efetivamente a entrada desses produtos no país. Mas eu vejo até com bons olhos a questão repressiva quando há uma grande vontade do governo federal, principalmente dos agentes federais, em se combater esse tipo de crime. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do que está por trás daquele produto pirateado. E tem algumas pessoas que até justificam, é apenas um trabalhador, está trabalhando, não está roubando, não está fazendo nada a ninguém. Como é que o senhor avalia esse posicionamento de alguns cidadãos? Olha, essa colocação sua é muito importante, porque passa exatamente pela vertente educativa. Se ao admitir uma posição como essa, e realmente tem pessoas que pensam dessa maneira, tá lá, não tá roubando, seria a mesma coisa que nós admitirmos que aquele aviãozinho lá do tráfico de drogas que fica na porta da favela, anunciando que a polícia está chegando para os traficantes, não teria nenhum tipo de problema também. Porque a pirataria é crime. Hoje em dia, e as pessoas não têm uma noção muito precisa disso, hoje em dia a pirataria no mundo, ela movimenta mais recursos financeiros do que o narcotráfico. Ou seja, a pirataria hoje é considerado pela Interpol como o crime do século. Por trás da pirataria existem organizações criminosas extremamente violentas e bem abastecidas de poder financeiro para justamente corromper agentes, para justamente cometer crimes, para falsificar medicamentos, como eu falei, para falsificar instrumentos cirúrgicos, uma série de coisas única e exclusivamente visando lucro. Então, certamente aquele consumidor que acha que comprar produto pirata não é mal algum, que isso é muito comum, está se enganando, está financiando, essa pessoa, quem compra produto pirata, financia a entrada no nosso país de drogas, armas e munições, que vem junto com a pirataria também. Hoje em dia quem comanda a pirataria são grandes máfias internacionais. Então esse sentimento de pena em relação àquele indivíduo que está vendendo produto pirata, ele tem que ser esquecido. Tem que ser visto quem vende produto falsificado como sendo um elo na corrente do crime organizado, que ultimamente tem se valido da pirataria para maquiar crimes de maior potencial ofensivo, como a chegada de drogas, armas e munições nas nossas cidades. Então essa visão do coitado que está apenas sobrevivendo, que não está roubando ninguém, está roubando sim, está roubando propriedade material de um artista, de um criador de uma determinada marca que se dedicou e investiu recursos para ter esse patrimônio seu. Então somos totalmente contra essa visão de pena daquele que é vítima do sistema, porque no final das contas não há justificativa para uma pessoa cometer um crime por conta de uma condição social adversa que o país oferece ou econômica que essa pessoa passa. Mas há um longo caminho até se conscientizar a população de que a pirataria é um crime extremamente perigoso, que vem crescendo e que merece toda a atenção da sociedade e das nossas autoridades. Tá certo. Eu conversei com o advogado e diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, ele que também é presidente do Instituto do Capital Intelectual. Dr. Gonçalves, muito obrigada por ter atendido a Rádio Justiça. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo a todos um bom dia. São 11h46, você sintoniza a Rádio Justiça em 104,7 FM. No programa de hoje estamos falando sobre pirataria e sobre esse assunto a gente confere agora outra entrevista de Juliana Costa. Conheça as ações desenvolvidas aqui no DF para o combate à pirataria. Só este ano, de janeiro a julho, a Secretaria de Ordem Pública e Social do Distrito Federal realizou 115 operações e apreendeu mais de 669 mil produtos falsificados no DF. E para falar mais sobre esse assunto e sobre as ações desenvolvidas para o combate à pirataria, eu converso agora com o subsecretário de Operações da CEOPS, Dr. Carlos Alencar. Dr. Carlos, obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço por esta oportunidade e também é um prazer falar com todos os ouvintes e, é claro, com os companheiros da Rádio Justiça. Tá certo. Doutor Carlos, como é que é feito o combate à pirataria aqui no Distrito Federal? O Distrito Federal é uma unidade da federação que tem uma peculiaridade. Nós temos aqui o Comitê de Combate à Pirataria. Este comitê foi criado em 2011 e desde 2011 nós temos intensificado a fiscalização,
contra a pirataria e também as operações. A partir da criação do comitê, os órgãos envolvidos nesse combate, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, a própria Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social, que é a coordenadora do comitê, a Secretaria de Fazenda, todos esses órgãos têm se comunicado e a partir daí nós traçamos as nossas fiscalizações e também as operações, o que é muitíssimo importante para que nós tenhamos êxito em nossas missões, êxito em nossas ações. Certo. E como é que atua esse Comitê de Combate à Pirataria? Nós temos reuniões periódicas e então nós obtemos informações, é claro, há demandas. Além da nossa fiscalização, aquilo que nós constatamos no dia a dia, as pessoas da população, é claro, a sociedade também denuncia através do 162, que é o telefone da Ouvidoria Geral do Distrito Federal, e também através do 190 e do 197. Isso é muitíssimo importante para que nós tenhamos uma só linguagem e a partir então dessas denúncias e a partir também do planejamento, nós temos um cronograma também, nós traçamos as ações, ou seja, nós temos uma linha bem objetiva a seguir. Certo. E, doutor Carlos, quais que são os principais produtos apreendidos? Além de DVDs e CDs, que são os principais produtos, nós temos ainda relógios falsificados, bolsas falsificadas, celulares falsificados, calçados, outros produtos eletrônicos, também cigarros. O que mais nós apreendemos aqui no Distrito Federal são CDs e DVDs piratas. E esses produtos, eles são falsificados aqui no DF mesmo ou vêm de outras regiões? A maior parte dos CDs e DVDs aqui no DF. Os outros produtos, como por exemplo celulares, eles não são produzidos aqui. Na realidade, a maioria desses produtos falsificados, no caso dos celulares, a maioria é produzida em outros países e entram aqui no Brasil por meio dos portos, né, e até aeroportos. É bem mais difícil, mas isso também acontece. Certo. E onde é que ocorrem as principais apreensões aqui no DF? Nós fazemos operações em todas as cidades do Distrito Federal, mas especialmente nós temos operações de grande vulto, que nós apreendemos muitos materiais nas feiras, porque há uma concentração maior de vendedores e, por conseguinte, a população procura também esses locais. Infelizmente, muitos querem adquirir o produto falsificado. E, doutor Carlos, a gente pode dizer que todos os produtos que são vendidos nas feiras são piratas ou não? Não. Pelo contrário, a maioria dos produtos que é vendido na feira, a maioria é produto legal, é o produto que até muitas pessoas produzem, mas infelizmente há aqueles que maculam esse tipo de comércio. Maculam o serviço prestado por gente que trabalha corretamente, gente que quer também o progresso da cidade e, obviamente, essas pessoas não coadunam com a pirataria. Todavia, esses outros, as pessoas de má índole que lá estão no meio, muitas vezes querem deturpar o sentido verdadeiro das feiras populares. E o governo do Distrito Federal, que é o governo que preza pela população, que preza pelo melhor para a sociedade, não pode permitir isso. E por isso que o comitê foi criado, por isso que nós estamos trabalhando e por isso que o número de apreensões aumentou muitíssimo e também a prisão de várias e várias pessoas. Só neste ano nós já prendemos mais de 100 pessoas por pirataria aqui no Distrito Federal. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, além dos produtos apreendidos, os vendedores também são presos? Sim. Uma vez que, no caso de CDs e DVDs, por exemplo, eles cometem um crime de violação de direito autoral, que é o crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Então, essas pessoas, quando nós conseguimos apanhá-las, quando nós conseguimos prendê-las, elas são conduzidas à delegacia e respondem então pelo crime de violação de direito autoral. E também há uma lei específica para as marcas, nós chamamos assim, para ficar mais fácil, né, que é propriedade industrial de marcas, que é a lei 9279 de 96. Essa lei ela prevê uma pena bem mais branda e multa também mais branda, mas há também pena
para isso. No caso dos softwares, né, existe a lei do software, que é a 9609 de 98. Também está previsto tanto a prisão quanto a multa. Certo. E, doutor Carlos, como é que o consumidor pode diferenciar um produto ilegal de um produto pirata? Normalmente, as pessoas elas têm que ter cuidado, primeiro, com o preço. O produto pirata, ele normalmente é bem mais barato. E o porquê disso? Porque as pessoas que produzem esses objetos falsificados, essas pessoas não pagam impostos. Essas pessoas não empregam servidores, não empregam trabalhadores com carteira assinada. Então, eles colocam o preço bem mais abaixo, além do produto ter, é claro, uma qualidade inferior. Normalmente tem até uma qualidade bem inferior. Então as pessoas elas podem identificar como? Primeiro, elas veem a questão do preço. Segundo, elas têm que procurar comparar o original com esse outro produto. Há muitas semelhanças. Há pessoas que conseguem fazer uma cópia falsificada de alta qualidade, mas aquele comprador mais perspicaz, aquele comprador mais cuidadoso, ele vai conseguir identificar. E se ele não conseguir identificar, é só procurar os órgãos competentes aqui no Distrito Federal. Tanto a Secretaria de Estado de Ordem Pública, a Delegacia contra os Crimes de Propriedade Material, de Combate aos Crimes de Propriedade Material, que é a DCPIM, e também, além disso tudo de procurar os órgãos, ela tem que pedir a nota fiscal dos produtos. É importantíssimo que ela peça. Por quê? Porque é o meio do Estado fiscalizar os produtos que são vendidos. E quem compra produtos piratas também comete alguma infração? As pessoas que compram produtos piratas, se elas forem flagradas no momento, elas podem sim até ser conduzidas à delegacia. Isso aí, nós não descartamos essa possibilidade, o que é bem mais difícil. Uma vez que, normalmente, quando essas pessoas vão comprar, elas, ao chegarem na delegacia, elas não confessam que estavam comprando produtos piratas. Elas confessam que estavam querendo comprar um produto original. Então é bem mais difícil de nós prendermos essas pessoas. Mas o nosso principal objetivo é prender os produtores e aqueles também que vendem os produtos piratas, mas especialmente os produtores. E nós, aqui no Distrito Federal, já fizemos algumas operações direcionadas, voltadas para isso, para a prisão daqueles que fabricam os produtos piratas. Certo. E doutor Carlos, o senhor até já chegou a falar um pouquinho, mas como é que a Secretaria de Ordem Pública e Social chega a esses locais? É por meio de denúncia, de investigação? Primeiramente, é claro, nós, do Comitê de Combate à Pirataria, aqui no Distrito Federal, nós temos muitas informações, os nossos servidores, os nossos agentes, que são pessoas muito capacitadas, elas obtêm informações, por quê? Porque vão às feiras, vão a outros pontos de venda, até mesmo em logradouros públicos, quando isso acontece. Então nós temos muitas informações, mas nós também obtemos as informações por meio de denúncias. É importante, como eu te disse, nós termos consciência, nós como cidadãos, que a pirataria ela traz males terríveis à sociedade e por isso nós devemos denunciar. E aqui no Distrito Federal é o número 162, que é o da Ouvidoria Geral do Governo do Distrito Federal, o 197, que é o da Polícia Civil do Distrito Federal, e o 190, que é o da Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, quando a pessoa for fazer essa denúncia, ela deve dizer o local? Como deve ser feita essa denúncia? Bem, a denúncia, tanto através do 190, que é o da Polícia Militar, quanto do 197, que é o da Polícia Civil, e também o 162, que é o da Ouvidoria Geral do GDF, não há necessidade da pessoa de dizer o nome. Mas há necessidade sim, que ela passe todos os dados. Onde aquele produto, por exemplo, está sendo fabricado ou comercializado. E também as pessoas e até características das pessoas que lidam com isso. Isso aí facilitará muito o nosso levantamento e também as investigações por parte da Polícia Civil e, no caso específico aqui do Distrito Federal, da Delegacia contra os Crimes de Propriedade Material, a DCPIM. Certo. E, doutor Carlos, qual que é o balanço de 2012, dos trabalhos da Secretaria de Ordem Pública e Social? 2012 foi um ano muito produtivo. Só em 2012 nós superamos a marca de 1.200.000 produtos falsificados apreendidos. É uma marca expressiva, uma vez
vez que o Distrito Federal não é uma unidade da federação muito grande, mas as pessoas que tentam comercializar isso aqui sabem do poder aquisitivo da sociedade e por isso que há tantos produtos aqui no Distrito Federal. Mas isso também mostra, esse número expressivo mostra o quão o governo do Distrito Federal tem trabalhado. Só um exemplo, nós temos uma feira aqui no Distrito Federal, a Feira dos Importados de Itaguatinga, que após várias atuações do Comitê de Combate à Pirataria, as pessoas que lidavam com produto falsificado, no caso de CDs e DVDs, essas pessoas migraram de ramo e elas começaram a comercializar aquilo que é legal. E é isso que nós do governo do Distrito Federal queremos, que as pessoas saiam do crime, saiam também da informalidade e passem a comercializar os produtos legais. Nós tivemos várias bancas fechadas nessa feira, na realidade foram 53 bancas. Após esse fechamento das bancas, elas foram lacradas também. Houve um processo administrativo contra aquelas pessoas, as pessoas que tinham, então, a concessão. E após isso, após todo esse processo, é claro, tivemos ampla defesa, contraditório, tudo isso que prevê a nossa lei, elas tiveram que assinar um termo para que não mais comercializassem produtos piratas. Mas elas poderiam até ter perdido a concessão. Mas como nós tentamos progredir nesse diálogo, nessa conversa e também na aplicação adequada daquilo que prevê a lei, essas pessoas tiveram então, depois de alguns meses de suas bancas fechadas, elas tiveram o direito de reabri-las, mas com esse termo assinado para que não mais comercializassem produtos pirateados. Certo, mas a oferta de produtos piratas ainda é muito grande no DF, né? Já que só esse ano, de janeiro a julho, em 115 operações, foram apreendidos mais de 669 mil produtos falsificados, né? Sim, a oferta ainda é grande. Nós confessamos isso, nós entendemos isso, mas há infelizmente pessoas que ainda compram esses produtos pirateados. E nós contamos com a conscientização da população. A população não pode mais contribuir para isso, para que esse número seja gigante, para que esse número cresça no Distrito Federal. E o que eu digo? Que tudo isso que é relacionado à pirataria, de alguma forma, traz prejuízos à sociedade, seja com relação à sonegação fiscal, seja com relação à competição desleal com o comércio legal e, por conseguinte, a comércios fechados no Distrito Federal pela competição desleal com a pirataria e também pessoas que perderam seus empregos, pessoas que tinham suas carteiras assinadas e não mais têm emprego por causa da competição desleal com a pirataria. Além de tudo isso, a pirataria tem relação íntima com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas e com o tráfico de pessoas. A pirataria no mundo, ela movimenta mais dinheiro que o próprio tráfico de drogas. Então, a pirataria é algo que muitos aceitam por não conhecerem a verdadeira face desse tipo de crime. Então tá certo, eu conversei com o subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública e Social do Distrito Federal, Dr. Carlos Alencar. Dr. Carlos, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Juliana, muitíssimo obrigado, foi um prazer, estamos à disposição e até a próxima, se Deus quiser. O programa Justiça na Manhã Entrevista termina aqui. Apresentação e edição Larissa Mantovan. Produção Larissa Mantovan e Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos Maurício Sampaio e Jason Gonzaga. Coordenação de jornalismo Alexandra Fiore. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com o Jornal da Justiça, segunda edição. Até amanhã, uma excelente tarde para você. A